11 de março de 2005, o Tribunal do Condado de Fulton, em Atlanta, Geórgia. Brian Nichols dominou uma policial, roubou sua arma e matou 3 pessoas em minutos. Por 26 horas, Brian Nichols manteve uma cidade inteira refém. Special Weapons and Tactics, FBI e helicópteros vasculharam as ruas, mas Nichols sempre estava um passo à frente. Brian Gene Nichols nasceu em 10 de dezembro de 1971 em Baltimore, Maryland. Criado em família de classe média, ele jogou futebol americano até a universidade em Kutztown, Pensilvânia. Ele parecia comum, mas quem o conhecia dizia que tinha um lado problemático. Nichols abandonou a faculdade e mudou-se para Atlanta em 1995, trabalhando depois na Hewlett-Packard e na UPS. Sua ex-namorada de 8 anos o descreveu como controlador e ciumento. Quando ela terminou o namoro em 2004 e começou com o ministro da igreja, Nichols perdeu o controle. Em 19 de agosto de 2004, Nichols invadiu a casa dela, amarrou-a com fita adesiva, ameaçou-a com uma arma e a agrediu diversas vezes. Por 3 dias, ele a acusou de traição, exigiu obediência e impediu sua saída até que ela conseguiu fugir e denunciá-lo. Nichols foi preso por estupro, agressão agravada, cárcere privado e arrombamento. O primeiro julgamento de Nichols começou em 2005, mas foi anulado. Os promotores logo se prepararam para julgá-lo de novo. Enfrentando décadas de prisão, Nichols ficou desesperado. Durante seu tempo na prisão, Nichols apresentou comportamento manipulador, convencendo uma agente penitenciária a contrabandear comida e outros itens para ele. Ele fabricou armas artesanais e tentou levá-las escondidas ao tribunal. As autoridades temiam que Nichols planejasse algo, mas não sabiam até onde ele iria. Em 11 de março de 2005, Nichols tinha nova audiência no tribunal. Desta vez, ele não queria voltar para a cela. A manhã começou como sempre. No Tribunal do Condado de Fulton, guardas levavam detentos entre as salas, advogados preparavam argumentos e juízes presidiam casos. A delegada Cynthia Hall escoltou Nichols da cela até uma área privada, onde ele vestiu roupas civis para o julgamento. Quando Hall tirou uma algema de Nichols para ele se trocar para o julgamento, Nichols a atacou e espancou até deixá-la em coma. Nichols pegou sua pistola Glock 40 rádio e cartão de acesso ao tribunal. Depois, ele trocou o macacão laranja pelas roupas civis do julgamento. Já não era mais detento, apenas mais um homem nos corredores do tribunal. Ele deixou a detenção e foi direto à sala do juiz. No caminho, ele encontrou Susan Christie, Gina Clark Thomas e o advogado David Alderman. Apontando a arma, ele obrigou que o levassem ao escritório do juiz Roland Barnes. Nesse instante, o sargento Grantley White notou algo estranho. Ele tentou impedir Nichols, mas Nichols empurrou a arma no rosto de White e o obrigou a algemar os outros. Em seguida, usou o rádio roubado do delegado para dar um falso sinal de que estava tudo limpo para a segurança. Parecia uma transferência de prisão comum, sem alarmes ou alertas registrados. Nichols ganhou tempo se escondendo à vista de todos. Ele invadiu o tribunal onde o juiz Roland Barnes presidia outro caso e, sem falar, atirou nele a queima-roupa, matando-o. O tribunal ficou caótico, pessoas buscaram abrigo, mas Nichols continuou. A taquígrafa Julianne Randall, que trabalhava com o juiz Barnes há anos, não teve tempo de reagir antes de Nichols atirar nela. Ela morreu na hora. Nichols correu para a saída quando o sargento Hoyt Teasley, veterano de 43 anos, entrou correndo para tentar detê-lo. Teasley perseguiu Nichols escada abaixo no tribunal, pedindo reforço. Nichols se virou, atirou e acertou o abdômen do sargento Teasley. Ele caiu e morreu nos degraus do tribunal. Em minutos, Nichols matou 3 pessoas e deixou outra em coma. Agora ele sumiu nas ruas de Atlanta, armado e perigoso, pronto para matar de novo. As ruas do centro de Atlanta estavam cheias de pessoas indo trabalhar, sem saber de um assassino à solta.
Ron Nichols saiu discretamente de um tribunal de alta segurança, armado com uma Glock roubada, munição extra e determinado a sobreviver. A polícia não sabia onde ele estava. Pouco depois da fuga de Nichols do tribunal, as forças de segurança agiram para conter o caos. O xerife de Fulton trancou prédios do governo, o FBI foi acionado e a Special Weapons and Tactics enviada. Helicópteros sobrevoavam a cidade enquanto policiais faziam bloqueios e revistavam carros que saíam do centro. Mas Nichols já tinha planejado a fuga e sabia que precisava agir rápido. Ele roubou o Honda Accord verde, jogou o motorista na rua e fugiu em alta velocidade. Testemunhas avisaram a polícia, fornecendo uma pista importante. Mas Nichols já estava à frente, abandonou o carro a poucos quilômetros e trocou para outro roubado. Quando as autoridades pensaram que o cercariam, Nichols sumiu. A notícia se espalhou pelo país. Seu rosto apareceu nas TVs de Atlanta a Los Angeles e o programa Os Mais Procurados da América mostrou sua foto criminal. Uma recompensa de $65 mil foi oferecida por sua captura. Todos os policiais do condado o procuravam. Nichols estava foragido há horas e precisava de um novo plano de fuga. Ele avistou uma jovem voltando da academia para casa. Nichols a agarrou, arrastando-a em direção ao carro roubado. Ela gritou e seu namorado, que estava a poucos metros de distância, ouviu e correu para defendê-la. Os dois homens lutaram na rua, mas, pela primeira vez naquela noite, Nichols perdeu o controle. A mulher conseguiu escapar e seu namorado ligou para o 911. Nichols fugiu. Apesar de tudo, dessa vez não puxou o gatilho. Será que hesitou? Será que ele tremia ou guardava balas para outra vítima? Nichols já estava desesperado. Ele precisava de um lugar seguro para se reagrupar, então fez seu próximo movimento: caçar um policial. Agente especial David G. Whelan, oficial da imigração e alfândega dos Estados Unidos, após um longo dia de trabalho. Nichols rastreou Whelan até sua casa nos arredores de Atlanta. Quando Whelan entrou em sua garagem, Nichols o emboscou e o matou. Nichols roubou o distintivo, a arma e a caminhonete Chevrolet prata de Whelan. Tudo isso à paisana, mas, armado com o distintivo, ele poderia blefar em um posto de controle tempo suficiente para desaparecer no meio do caos. O disfarce não era perfeito, mas bastava para causar hesitação. Ele tinha tudo para sumir, mas preferiu desviar o caminho. 12 de março de 2005, 2h30. Durante a noite, Ashley Smith, mãe solteira de 27 anos, estava sozinha em seu apartamento em Duluth, Geórgia. Ashley já enfrentou batalhas. O marido foi assassinado. Ela lutou contra o vício em metanfetamina e buscava mudar de vida. Alguém bateu na porta e antes que ela reagisse, Brian Nichols entrou à força, armado e com um olhar raivoso. O homem mais procurado dos Estados Unidos da América estava em sua sala. Nichols a agarrou, amarrou e apontou uma arma para ela. Ashley sabia o que ocorreu em Atlanta e quem ele era. Ela podia lutar, gritar ou tentar sobreviver. Ela escolheu conversar. Ashley manteve a calma e contou a Nichols sobre sua vida, o assassinato do marido, suas lutas com drogas e o esforço para melhorar pela filha. Nichols ouviu. Em certo momento pegou o devocional Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, em sua mesa. Ela leu para ele, disse que ele estava ali por um motivo, que Deus tinha um plano e ainda dava tempo de parar com a violência. Nichols ficou sentado em silêncio, não disse uma palavra, mas algo mudou à medida que a noite avançava. Ashley fez algo que ninguém esperava. Ela fez panquecas para ele e, por mais estranho que pareça, funcionou. Nichols, que havia passado as últimas 24 horas fugindo, sequestrando e matando, sentou-se e comeu. Quando Ashley pediu para sair e ver a filha, Nichols a deixou ir. No momento em que ela saiu, pegou seu telefone. Em minutos, a Special Weapons and Tactics cercou o apartamento. Nichols viu pelas persianas as luzes vermelhas e azuis piscando e soube que era o fim. Ele se rendeu sem lutar após 26 horas de caçada.
Mas por que desistiu? Foram as palavras de Ashley, o livro, as panquecas, ou Nichols já sabia que não tinha saída? As provas eram contundentes. No caminhão roubado de Nichols, a polícia achou a arma do massacre, o distintivo e a arma do agente Williams. Estoque extra de munição e manchas de sangue que o ligavam aos assassinatos. Antes do julgamento, Nichols confessou diante das câmeras ter planejado o ataque ao tribunal. O julgamento de Nichols foi um dos mais caros da Geórgia, custando mais de 3 milhões de dólares aos contribuintes. Ele enfrentou 54 acusações. Seu advogado tentou alegar insanidade, mas os promotores refutaram. Imagens de segurança mostraram Nichols executando vítimas de forma metódica. Testemunhas disseram que ele não tinha histórico de doença mental e estava consciente de seus atos. A maior mentira foi dizer que matou o agente William em legítima defesa, mas as provas mostraram que ele estava ajoelhado quando Nichols atirou. Foi execução. Após 2 dias de deliberação, Nichols foi condenado por todas as 54 acusações. Ele foi condenado a várias penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, sendo esse o único motivo pelo qual não foi executado. Um dos jurados se recusou a votar pela pena de morte. O juiz afirmou que aplicaria uma pena mais severa se a lei permitisse. Nichols foi condenado à prisão perpétua. Famílias das vítimas de Nichols processaram o condado de Fulton por negligência ao permitir sua fuga. A viúva de Roland Barnes recebeu Estados Unidos dólares 5,2 milhões e a filha de Julie Brondo, Estados Unidos dólares 5 milhões. A cidade teve que reforçar a segurança do tribunal. O confronto de 7 horas entre Ashley Smith e Nichols a tornou sensação na mídia. Ela escreveu um livro sobre sua experiência e em 2015 Hollywood adaptou sua história para o filme Cativa. Ao olhar para trás, questionamos por que o evento acabou assim, mas só Nichols sabe por que largou a arma naquela manhã. Talvez essa tenha sido a parte mais perturbadora. Em 1º de abril de 1986, policiais acharam Raymond Kelly morto com ferimentos de faca em seu carro, do lado de um bar em Miami. Uma arma que ele tinha em seu carro estava desaparecida. Também. Roubar a arma era um possível motivo, mas a vítima também estava sem as 2 orelhas, o que poderia ser uma assinatura ou troféu do assassino. Meses depois, soubemos que os assassinos cortaram uma orelha, a perderam no escuro e voltaram para cortar a outra. Diante da suspeita de um serial killer, a polícia de Miami investigou homicídios parecidos na área. Os policiais logo acharam 2 assassinatos recentes parecidos. Um veterano do Vietnã esfaqueado em um motel e outro morto em um parque. O parque e o motel eram próximos. Ambos eram homens caucasianos, sem orelhas, e as vítimas estavam sozinhas. 2 semanas após o assassinato de Kelly, um homem negro foi morto, teve uma orelha removida e vários assassinos participaram. Uma impressão digital foi deixada na porta, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Em 1986, ocorreu um incidente no complexo Opal Locker, onde 2 vítimas negras foram mortas a tiros. Os policiais chegaram rápido ao local e começaram a fazer perguntas e procurar pelos suspeitos. Um suspeito, alto de 1,90 metros, foi encontrado urinando em um beco, preso e levado para interrogatório. Mais cedo, houve uma discussão no condomínio e moradores acionaram a imprensa sobre um problema com novos residentes. 2 homens negros foram flagrados por câmeras reclamando dos novos vizinhos. A Nação de Yahweh era um novo movimento religioso que revitalizava guetos negros pobres e mantinha boa relação com as autoridades locais, ou pelo menos era essa a imagem que mostravam. A equipe de notícias partiu. Os homens da transmissão foram executados horas depois. Eu falei pra vocês, a gente não é nenhum maldito. Esse foi o dia em que Anthony Brown, Rudolph Broussard se recusou a deixar o conjunto habitacional que os Yahweh iam comprar.
Vou ficar aqui até receber ordem de despejo, não importa o que digam. Eles não vão entrar. 10 horas depois, após discussão com funcionários e homens de Yahweh de túnicas brancas, Brown e Broussard foram mortos a tiros. Discípula de Yahweh foi presa e confessou os crimes. Na delegacia, descobriram que o suspeito preso era Narai Israel. Ele dizia ter 404 anos e não lembrava da vida antes da conversão. 4 facas e uma túnica branca foram encontradas no carro dele. A túnica branca logo indicava a nação de Yahweh. Estranhamente, a digital de Narai era igual à do batente da cena do assassinato anterior. A revelação mais chocante veio quando analisaram as digitais dele e o resultado saiu. Robert Rozier, ex-jogador do St. Louis Cardinals, Oakland Raiders e destaque do futebol americano da Universidade da Califórnia, Berkeley. Pouquíssimas pessoas do Alasca jogaram na National Football League. Robert Rozier foi um dos primeiros. Nascido em família militar, eles logo se mudaram e se fixaram na Califórnia, perto de Sacramento. Rozier virou sensação atlética na Cordova High, destaque da defesa e um dos melhores na posição. Na adolescência, Rozier saltava 2 metros em altura, 3 metros e 5 na vertical, corria 40 jardas em 4,7 segundos e levantava 170 quilos no supino. Apesar de seus dons atléticos, Rozier tinha uma média de notas de 1,32 e era um aluno ruim, o que eliminou suas chances em uma faculdade da divisão 1. Rozier foi para o Grace Harbor College por um semestre e de alguma forma conseguiu entrar na Universidade da Califórnia, Berkeley. Agora, a Universidade da Califórnia, Berkeley tem padrões extremamente altos e é difícil ser aceito lá. Um treinador violou as regras da National Collegiate Athletic Association e colocou Rozier lá. Ele só ia às aulas de religião e história negra, outra pessoa fazia o restante por ele. No campo, Rozier fez seu nome e vários atletas o descreveram como o melhor atleta do time. Fora do campo, quem o conhecia recordava suas mentiras, como dizer que tinha arma, usava cocaína e possuía um pitbull chamado Nig. Ironicamente, Rozier se dizia muito religioso nas aulas de estudos afro-americanos. Ele se inspirou nas obras do Dr. Harry Edwards, especialista em atletas negros e ex-consultor dos 49ers e Golden State Warriors. Rozier viu que donos brancos usavam jogadores negros por seus corpos. Ele queria que jogadores negros boicotassem as Olimpíadas de 76, o que não ocorreu, mas serviu de pretexto para suas opiniões radicais futuras. Durante o tempo em Berkeley, Rozier se mudou para um apartamento em Oakland, que virou um local de sexo e cocaína. Ele foi detido pela polícia de Sacramento por contribuir para uma delinquência de um menor nesse período. Mesmo assim, seu treinador ignorou os rumores sobre Rozier, pois ele era o astro e melhor jogador do time. No fim, ele foi retirado do campus antes da formatura, sem motivos especificados. Apesar de ter abandonado os estudos, Bob Rozier ainda foi selecionado pelo St. Louis Cardinals na 9ª rodada do draft da National Football League de 1979, 228º no geral. Rozier usou o número 75 em 6 jogos de 1979, mas não foi titular e manteve seus maus hábitos. Ele foi dispensado pelo St. Louis Cardinals por mau comportamento, uso de drogas, pequenos crimes e também por uma temporada ruim pelo time. Sem interceptações ou tackles, os Cardinals tiveram uma temporada ruim, 5 vitórias, 11 derrotas e último lugar na Conferência Nacional de Futebol Leste. Ainda visto como um jogador capaz, Rozier atuou por 2 times da Canadian Football League em 1980. Hamilton Tiger Cats e Saskatchewan Roughriders. Hamilton Tiger Cats venceu a temporada, enquanto o Saskatchewan Roughriders teve apenas 2 vitórias e 14 derrotas. Jogando futebol no Canadá, ele passou cheque sem fundo de $30 mil e teve 32 mandados de prisão só naquele ano, com a polícia montada tentando prendê-lo. Rozier saiu do Canadá e nunca voltou. Nos Estados Unidos da América, assinou com o único time que aceitaria um rejeitado como ele, o Raiders.
Rozier não foi o único serial killer a jogar pelo Raiders. Sua passagem por Oakland durou só 2 semanas. Ele sumiu de repente e a equipe pensou que ele foi para a África. O Raiders venceu o Super Bowl 15 naquele ano. De qualquer forma, Bob não estava realmente na África, como presumido. Rozier fez uma turnê pelos Estados Unidos da América, roubando cartões de crédito e usando drogas. Foi preso por roubo de carro e ficou 6 meses na prisão. Roberto Rozier desapareceu para a maioria das pessoas que o conheciam. Depois disso, a destruição da América foi iniciada no momento em que trouxeram pessoas negras para a costa. Você tira uma das nossas pessoas do gueto e a coloca em um bairro branco e em 1 mês a 3 meses vira um gueto de novo. Quem tem solução para o homem negro da América tem para os problemas do mundo. Eu trago a solução comprovada. A Nação de Yahweh foi fundada em Liberty City, Flórida, em 1979. O Templo da Nação, um grande complexo de telhado plano, já foi um supermercado e um centro de distribuição de vale-refeição que pegou fogo durante o motim de Liberty City em 1980, que abalou Miami. O período favorecia o surgimento de um culto racista, devido às tensões dos recentes distúrbios em Miami, causados por policiais brancos, espancando Arthur McDuffie até a morte e sua subsequente absolvição. Os principais princípios da nação de Yahvé afirmavam que os negros eram os hebreus originais, Jesus era negro e os brancos causavam as dificuldades dos negros. A nação de Yahvé transmitia uma imagem de reforma social e era altamente ativa na comunidade. Nos anos 1980, tinham mais de 12 mil membros, patrimônio de 250 milhões, abriram negócios e revitalizaram bairros carentes. Tinham alto prestígio social por isso. A nação, como outros cultos, fazia lavagem cerebral em pessoas desesperadas e exigia que membros entregassem seus bens à igreja. Punição severa para a desobediência e obrigatoriedade de participação em crimes. Yulon Mitchell Jr. liderava o grupo. Ele se chamou Yahweh bin Yahweh, que significa Deus, Filho de Deus. Yahweh foi radicalizado devido à infância e experiências racistas em Oklahoma, onde aprendeu a pregar com seu pai, um pregador pentecostal. Yahvé entrou na nação do Islã no início dos anos 1960, mas foi expulso no final da década por alegações de corrupção. Depois, ele foi pregador da prosperidade por 10 anos, até ser processado por fraude pela congregação. Seu sócio foi misteriosamente assassinado. Nesse momento, ele foi para Miami e descobriu que a nação de Yahweh havia dominado a arte de influenciar pessoas pobres, desesperadas e perdidas. A essa altura, Yahweh tinha uma boa imagem em Miami, chegou até a receber a chave da cidade e um feriado próprio, mas ainda tinha alguns críticos. Ao ser acusado de fazer lavagem cerebral em pessoas negras, Yahweh disse que estava limpando os cérebros da supremacia branca. Seguidores de Yahvé eram militantes e alguns andavam com facões escondidos para se proteger de ameaças. Yahvé tinha 10 guarda-costas e um círculo interno, a Irmandade, formada por homens altos, fortes e atléticos. Anjos da Morte entram em cena com Robert Rozier. Provavelmente sem teto e perdido, Rozier apareceu nos degraus do Templo do Amor em 1982, após sair da prisão. Ele adotou o nome Nara Israel, que significa Filho de Deus. Nos anos seguintes, ele se tornou devoto à nova fé, ansioso para entrar na Irmandade e impressionar Yahweh. Rozier precisava matar o que Yahweh chamava de Diabo Branco. Qualquer um servia, e trazer parte do corpo da vítima, conforme suas instruções. Em abril de 1986, em Coconut Grove, Miami, Rozier seguiu um homem branco bêbado até seu apartamento e o matou junto com seu colega de quarto. Rozier e outro membro da Irmandade mataram Raymond Kelly em seu carro enquanto ele dormia no estacionamento de um bar, usando uma faca japonesa de 12 polegadas que carregariam em 5 de setembro. 15 dias depois, Rozier e 13 Yahwés mataram Cecil Branch, homem negro de 45 anos, com 25 facadas por defender a mãe, depois que ela se recusou a ser extorquida pela nação.
Rosier também matou o veterano de guerra no hotel, um homem no parque e um pedinte que o irritou. Depois ele o jogou na água. Em 27 de outubro de 1986, a nação de Yahweh comprou por $480 mil um complexo com 5 prédios em Opa-locka, Flórida, equivalente a cerca de $1,2 milhão. Hoje, a nação disse que tentava melhorar a propriedade, mas membros passaram a semana tentando despejar moradores do resto do complexo. Em 31 de outubro, os 2 delatores foram mortos a tiros e Rosier preso. Após isso, a mídia focou na história. Rosier enfrentava pena de morte pelos assassinatos e decidiu lutar. A nação de Yahweh contratou um ótimo advogado para ele. Após 7 meses sem avanços, Rosier solicitou outro advogado por medo de delatar. Yahweh denunciou publicamente Rosier como mentiroso e o excomungou da igreja. Ele era próximo de você? Não mais próximo do que você? Sou da mídia, então ele devia ser seu inimigo. Aparentemente. Quero dizer, ele fazia parte de um círculo pequeno e próximo de pessoas? Não, eu não tenho um círculo pequeno e próximo. Meu círculo é Yahweh. Como você se sentiu sobre aquilo? Sou contra o assassinato e não o ensino, isso é óbvio. Robert Rosier afirma ter aprendido a matar. Ele colabora com as autoridades federais e relata seu papel em um círculo de elite criado para erradicar os inimigos de Yahweh. O nome do grupo vem da Bíblia, onde os assassinos de Deus eram chamados anjos da morte. Você já ouviu falar deles? Eu li sobre isso. Você tem algum? Eu tenho algum? Não. Yahweh tem de sobra. Rosier, sentindo-se traído, resolveu dedurar Yahweh. No depoimento, Rosier revelou detalhes chocantes de assassinatos e como procurava pessoas brancas desavisadas para matar. No tribunal, Rosier confessou 7 assassinatos sem remorso, mas foi acusado de 4. Ao delatar Yahweh, conseguiu um acordo de 22 anos. Membros da nação também começaram a delatar Yahweh e a própria nação. O depoimento chocou a todos. Uma das histórias relata que um membro discutiu com Yahweh, que então ordenou que todos, até as crianças, espancassem o homem até a morte diante dele. Outra história citava agredir um membro com facão cego e jogar coquetéis Molotov em uma comunidade negra em Delray Beach. A nação foi acusada de mais de uma dúzia de assassinatos. Yahweh foi absolvido de assassinato após o testemunho de Rosier ser desacreditado, mas ele e mais 15 pessoas ainda foram acusados. Yahweh pegou apenas 18 anos por conspiração para assassinato. Bob Rosier foi libertado condicionalmente após 10 anos em 1996. Robert Ramsey está no programa de proteção a testemunhas. Após ser preso, Rosier denunciou a violência e mostrou arrependimento. Ele teve 2 filhos, administrava um negócio de detalhamento automotivo e também trabalhava com design de sites. Infelizmente, Rosier não havia denunciado fraudes com cheques. Em 99, 3 anos depois, Roberto foi preso por um cheque fraudulento. Quando foi pego, Rosier revelou sua identidade, acreditando que não a divulgariam por causa de um cheque falso que nem funcionou. A investigação revelou que Rosier emitiu mais de $2 mil em cheques sem fundo. O que teria sido uma contravenção agora estava sendo tratado como um crime grave devido à relativamente nova lei das 3 advertências na Califórnia, algo que entrou em vigor em 94. Enquanto Rosier estava preso, provavelmente não sabia. A lei das 3 advertências permite nova prisão perpétua, mesmo que a terceira infração não seja grave ou violenta. Roubo qualificado teve fiança de $10 milhões e pena de 25 anos a perpétua. Apesar de sua segunda chance de liberdade, ainda que imerecida, Robert Rosier passou o século 21º preso por emitir cheques sem fundo. Antes de Chuck Norris, Jet Li e Jackie Chan, existia John King, também conhecido como Conde Dante, uma das primeiras celebridades e o arquétipo do falso guru das artes marciais.
aproveitou uma época em que as artes marciais asiáticas pareciam exóticas nos Estados Unidos da América. Antes dos filmes de Kung Fu e dos dojos populares, muitos achavam que karatê era apenas quebrar tijolos e movimentos coreografados. Não tinha apelo em autodefesa ou competição. Com seu panfleto divulgado em revistas em quadrinhos da Marvel, Conde Dante acumulou uma pequena fortuna e virou celebridade em Chicago, nos Estados Unidos da América e até na Europa. Embora imagens de Dante sejam raras e difíceis de encontrar, seu legado vive através dos personagens fictícios que ele supostamente inspirou, como Sensei Chris de Karate Kid, Senhor Satan de Dragon Ball e Zohan de Não Mexa com o Zohan. No século XX, as artes marciais asiáticas migraram da Ásia para o Havaí e a costa oeste dos Estados Unidos da América. Ganhou popularidade no início dos anos 60, quando a América ainda era racial e culturalmente dividida em Los Angeles. Em 1961, o mestre Ark Wong foi um dos primeiros a romper a barreira de cor do Kung Fu, ensinando artes marciais chinesas a não chineses. No mesmo ano, o jovem Bruce Lee começou a ensinar seu Jeet Kune Do em estúdio próprio. Na época, as poucas escolas de karatê eram dirigidas por asiáticos, mas logo surgiram escolas de brancos. Com placas e anúncios da arte marcial japonesa nas vitrines, as artes marciais se popularizaram por ex-soldados do Pacífico. Mas nos anos 60, os dojos eram bem diferentes dos atuais. A maioria dos alunos eram policiais, ex-soldados e trabalhadores durões. Roberto Trias, ex-coronel, se apaixonou pelo karatê no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Um ano após a guerra, Trias abriu a primeira escola de karatê dos Estados Unidos da América em 1946. Em 1956, ele escreveu A Mão é Minha Espada, o primeiro livro de artes marciais publicado nos Estados Unidos da América. John King nasceu em 1939 em uma família irlandesa rica, no bairro Beverly, sul de Chicago. Ele era magro e, após enfrentar invasores em casa e apanhar, seu pai o colocou em aulas de boxe com Johnny Colonia, um boxeador irlandês-americano, dono de uma academia em Woodlawn, Chicago. John convivia com minorias na academia e ficou popular entre negros do sul. Após o ensino médio, ele ingressou no exército e aprendeu combate corpo a corpo e artes marciais. Apesar de gostar do treinamento de combate, John queria sair do exército para não ir ao Vietnã. Ele roubou carros, apresentou relatos falsos à polícia e ficou ausente sem permissão. Em 1960, John foi expulso do exército. Livre, voltou a Chicago e se dedicou totalmente às artes marciais. Ele treinou com Johnny Osako no Chicago Judo Club e, nesse período, conheceu Robert Triage e seu dojo em Phoenix. John estava tão obcecado que fez várias viagens de carro até Phoenix para treinar. Ele dormia no chão do dojo e em motéis baratos. Em poucos anos, John virou prodígio do karatê e partia um tijolo ao meio com chute ou soco. Ele virou faixa preta segundo grau em karatê e depois quis ser sensei também. Ele passou a ensinar sua versão de karatê japonês para crianças de Chicago. O primeiro ginásio era no lado sul, o segundo no Distrito do Ouro. Na Rush Street, centro da vida noturna de Chicago, algo crucial para alguém da idade dele. A Rush Street tinha clubes de burlesco, um clube playboy e o clube do Sr. Kelly, um ponto de encontro popular de celebridades. Ele treinava com os seguranças dos clubes, o que permitia entrar em quase todos os lugares. Assim, João conseguia clientes famosos. Também. O sucesso inicial era viciante e João já estava vivendo de forma extravagante. Agora, ele precisava de vários bicos para manter seu estilo de vida chamativo. Na época, Chicago era o centro das artes marciais nos Estados Unidos da América e João se destacava ao ensinar artes marciais para pessoas negras. Chicago era um centro do poder negro na época, e ensinar pessoas negras a lutar era mal visto, especialmente pelos policiais locais.
Além disso, os alunos de João venciam tudo. Raymond Cooper, aluno de João, era campeão nacional de karatê. 2 alunos de João também tiraram foto com Bruce Lee. João Keane era admirado pelos jovens negros e fez amizade com Jim Jones, um conhecido líder de academia de karatê. Logo, ele virou referência para negros interessados em aprender karatê. Alguns viam isso como interesse próprio e só para vender matrículas nos dojos de João. A mensalidade em um dojo de João era $20 por mês, valor alto para a época. Em 1963 e 64, João e Trias organizaram torneios de karatê bem-sucedidos em Chicago. Eles atraíram prodígios das artes marciais, como Ed Parker, Junior Reed e Bruce Lee. Com o sucesso dos torneios, João provou ser um promotor talentoso e gênio do marketing, para Roberto Trias. Esses torneios eram para o bem do esporte. Para João, eram uma forma de ampliar sua influência. Ele gostava da atenção. Em 1964, já chefiava a Associação de Karatê dos Estados Unidos da América. João foi elogiado como um dos melhores instrutores de karatê dos Estados Unidos pela principal revista de artes marciais, a Black Belt. Mas por trás das aparências. Ao longo dos anos, João se desiludiu com o karatê tradicional e quis torná-lo mais eficaz para as ruas. No karatê, ao contrário do boxe, o lutador geralmente segura os socos e chutes sem buscar nocautes. Os juízes concedem pontos com base na técnica, e os lutadores podem perder pontos ou até serem desclassificados por fazer contato. E lembre-se, John tinha experiência no boxe, onde nocautes eram legais e comuns, então as regras de pouco ou nenhum contato do karatê o frustravam. Ele entendia que a violência vendia ingressos e queria que o karatê fosse um esporte sangrento. No fim de 1964, aumentou a divisão entre John e Trias, levando à demissão total de John da USKA. John disse que quando Trias visitou Chicago, percebeu que ele havia dado faixas pretas a alunos negros, o que desagradou Trias. John disse que apenas seus alunos negros estavam na USKA. Triosto respondeu que 40% dos membros da USKA eram negros. Ele disse que o desentendimento ocorreu por disputa de controle e por John incentivar mais violência, contrariando os princípios do karatê. Após separar-se de Trias, John, com apenas 25 anos, fundou a Federação Mundial de Karatê. John sempre diferenciava suas escolas, World Karate Federation da USKA. Usavam faixas vermelhas, uniformes pretos. John e seus discípulos, chamados Dragões Negros, atuavam como sociedade secreta. Ele supostamente era abusivo com os alunos e seus dojos, e ficou notoriamente conhecido pelo mantra "Não existe dor neste dojo em seus dojos". Candidatos à faixa marrom ou preta eram postos em uma sala escura e obrigados a lutar contra até 4 pessoas seguidas. Rituais de iniciação incluíam bastões, facas e até recompensas como cerveja e hambúrguer para quem ferisse um aprendiz na rua. João ia além. Em bares iniciava brigas derrubando a bebida do sujeito mais assustador e culpando um de seus alunos. João focava em aplicações reais e usava isso para testar seus alunos. No final de 1965, muitos dos alunos de João, até mesmo os negros, o abandonaram por instrutores USKA mais populares e menos abusivos. Numa noite de julho de 65, Dante e um amigo, Douglas Duar, chegaram à escola de Geneweika, um dojo onde João costumava dar aulas. Eles se aproximaram do dojo e colocaram um bastão de dinamite de 40 polegadas com um detonador na janela da frente. João guardava rancor do dojo e se vingou. Após várias tentativas, João usou uma caixa de fósforos para acender o pavio e eles foram embora. Eles contornaram o quarteirão e voltaram, mas nada aconteceu. João tentou de novo quando um carro de detetive apareceu de repente. Eles fugiram, levando os policiais a uma perseguição até Doug entrar em uma rua sem saída. Foram presos e João recebeu 2 anos de liberdade condicional, sem prisão.
João depois minimizou o incidente, dizendo ao repórter que foi só uma brincadeira de bêbado. O incidente fez João chamar a atenção do FBI e revelou o rumo que sua vida tomava. João ficou cada vez mais iludido depois de sua separação com Trias. Ele vivia em uma fantasia onde era um mestre durão das artes marciais. Sonhava em transcender o esporte e se tornar uma superestrela americana. Ele chegou a comprar um filhote de leão e passeava com ele na coleira para aumentar seu mistério. Na época, era legal. Em 1967, ele legalmente mudou seu nome para Conde Juan Rafael Dante. Apesar de ser irlandês, ele agora afirmava ser descendente de nobres espanhóis exilados que estavam escondidos na América sob nomes falsos, fugindo de comunistas espanhóis antimonarquistas. Essa história era furada, Conde. A história de Dante era baseada em relatos exagerados sobre sua tenacidade nas ruas e domínio das artes marciais. Segundo Dante, ele foi mulherengo por um tempo e treinou com mestres de artes marciais no Extremo Oriente, além de participar de lutas mortais diante de milhares. Ele foi um guerrilheiro nas montanhas de Cuba durante a Revolução Cubana e afirmava ter treinado com Bruce Lee e Morihei Ueshiba. Ele desafiou campeões de luta livre e judô e, em 28 de julho de 1968, um boato sobre isso virou manchete na revista The National Informer. Dante teria ido à casa de Cassius Clay, em Chicago, desafiar o campeão mundial dos pesos pesados. Ninguém estava em casa. Conde Dante foi uma mudança clara em sua imagem em relação à época em que aparecia na revista Black Belt. John, agora Conde Dante, estava se promovendo como um guru misterioso e violento das artes marciais. Dante também alterou sua aparência. Ele tingiu o cabelo de preto, aparou a barba, se maquiava de manhã e adicionou capa de veludo e bengala ao traje. Para manter seu estilo de vida, abriu o salão Casa de Dante em 1967. Ele era ruim nisso, mas chegou a dizer que fazia o cabelo das coelhinhas da Playboy de Hugh Hefner. Outra mentira. Dante publicara vários artigos e folhetos como instrutor, mas sua próxima obra seria a mais famosa. Dante tinha uma fascinação obscena pelos aspectos mais brutais das artes marciais, especialmente pelo Jin Mok. Ele afirmava ser um especialista nisso e que era a forma mais elevada do Kung Fu. A obsessão dele com o Jin Mok levou à criação de seu sistema de luta no fim dos anos 60. Kata Dante, a dança das mãos mortais ou dança da morte. O sistema ensinava mais uma atitude de luta do que uma técnica em si. Criado para lutas de rua, ensinava ataques cruéis para mutilar, ferir ou matar. Baseado no Kata Dante, ele escreveu o livreto Os Segredos de Luta Mais Mortais do Mundo. Era basicamente um manual falso de karatê. Nele, ele detalhou os passos da dança da morte. Ao aprender todos os passos, a pessoa se tornaria um mestre eficaz na luta. Ele anunciou em revistas da Marvel como o grande mestre da sociedade de luta do dragão negro e o homem mais mortal do mundo. Por $5, qualquer um podia encomendar pelo correio a luta mais mortal do mundo e ganhar um cartão de membro da Sociedade de Luta do Dragão Negro. Leitores impressionáveis de quadrinhos viam isso com misticismo mortal, como algo que podia incapacitar alguém com poucos golpes. Os anúncios atraíam pessoas entediadas em busca de emoção e também eram populares entre vítimas de bullying. No livreto, Os Segredos de Luta Mais Mortais do Mundo, as 2 primeiras páginas detalhavam a habilidade de Dante nas artes marciais, sua aparência marcante e dedicação ao canto clássico. Depois, apareciam fotos de Ken de kimono preto de seda, mostrando técnicas como tapa na virilha e agarrar e arrancar. Frequentemente chamada de macaco roubando um pêssego em Doug, o segundo homem mais mortal do mundo, Dwyer. O livreto vendeu bem e, em 1969, ele já tinha aberto 3 novos dojos na cidade. Na vida pessoal, Dante começou a namorar uma garçonete do clube Playboy. Ele também virou um personagem.
A Dama Dragão era ajudante do Conde Dante, uma coelhinha da Playboy faixa preta, mas com pouca habilidade em karatê. Na vida real, apareciam juntos em capas de tabloides e programas locais, com apresentações que misturavam artes marciais e truques de mágica. A próxima ação promocional de Dante veio no verão de 67. Ele promoveu uma façanha em que afirmava ter matado um touro com um único golpe. Matar touros era essa façanha marcante da lenda do karatê, mas Oyama, famosa por atrair multidões. Dante comprou um touro e o transportou pela cidade em uma caminhonete com placas do evento. Mas no dia, depois que os assentos do Templo Madonna estavam lotados, Dante desistiu. Delegou a tarefa ao estudante de 19 anos, Arthur Rapkin. Ele estava completamente despreparado antes que Rapkin pudesse tentar uma façanha e provavelmente falhar. Dante subiu ao palco e mentiu, dizendo que o evento havia sido encerrado pela Society for the Prevention of Cruelty to Animals, de Chicago. As estratégias promocionais estavam prontas para os torneios de Dante. Em agosto de 67, ele organizou um torneio e foi declarado o mestre de luta mais mortal do mundo pelo Comitê da Federação Mundial das Artes de Luta, por vencer os melhores do país em lutas mortais de disciplinas cruzadas. Ele se aposentou, então ninguém poderia desafiá-lo pelo título. Em setembro de 1968, ele fez o primeiro torneio de contato total nos Estados Unidos da América. Ele estava ansioso para testar o kata Dante e a violência era o maior atrativo do torneio. Ele esperava uma multidão para ver o sangue e dentes quebrados, mas o evento teve pouca venda de ingressos, pois os moradores perceberam que ele era uma fraude. Após a farsa do evento de matar o touro, Dante ficou muito decepcionado. Ele devia para muitos e simulou um assalto com o dinheiro que conseguiu para resolver o problema. Dante seguiu organizando torneios de contato total, mas nunca mais repetiu o sucesso dos trios de ladrões. Outras escolas tiveram problemas com Dante e seus torneios, e isso o afastou ainda mais da comunidade de artes marciais. Dante tornou-se cada vez mais autodestrutivo ao longo dos anos, chegando a se chamar Conde Dante em sua vida pessoal. Dante e sua turma eram famosos por buscar brigas em bares ou provocar lutas em dojos rivais. Seus seguidores tinham medo de questioná-lo ou confrontá-lo sobre seu comportamento. John King estava lentamente se transformando em seu personagem Conde Dante. Guerras de dojos eram disputas entre escolas de artes marciais por garotas, insultos, dinheiro ou honra. Essas brigas e confusões entre escolas eram comuns, mas ninguém jamais morreu. Os Dragões Negros construíram uma reputação por lutar contra outras escolas de artes marciais em lutas não oficiais. E por causa da sede de violência de Dante, uma luta contra os Dragões Negros significava que haveria sangue. Essas lutas ficaram conhecidas como as infames Guerras de Dojo de Chicago. A postura provocativa e ameaçadora de Dante causou brigas com academias rivais, quebrando janelas do dojo e agredindo alunos e instrutores nas ruas. Os Dragões Verdes de Logan Square eram grandes rivais dos Dragões Negros. Os Dragões Verdes surgiram no início do século XX e usavam armas medievais. A academia estava repleta dessas armas primitivas e mortais, criando um clima pesado. Promoções nos Dragões Verdes lembravam iniciações de gangue. Era preciso lutar com 8 pessoas até cair, o que podia levar horas. Além disso, era um lugar privado e popular entre os policiais de Chicago. Em abril de 1970, surgiu o boato de que os Dragões Verdes chamaram João de fracassado, o que ele não aceitou e por isso ligou para eles. Jim Koncevich, um cara de 1,88 metros, 120 quilos, 26 anos e melhor amigo de Dante, era campeão de judô e lendário nas brigas de rua. Jim era o protegido de Dante e a primeira pessoa para quem Dante ligaria pedindo reforço. Alguns dizem que Jim Koncevich era o único amigo do Conde. Além de seu protegido Bill Aguiar, Jim ligou para Ken Knudsen,
que recusou o convite e chamou a discussão de infantil. Dante também ligou para Michael Kiloff, que aceitou vir mais tarde naquela noite. Dante foi ao dojo de Jim buscar ele e Michael. Ele percebeu que Jim trouxera 3 alunos, adolescentes magros e inexperientes na luta. A equipe, então, foi para a Academia do Dragão Verde, de acordo com os alunos da Academia dos Dragões Verdes. 6 agressores e seu líder invadiram a escola. O homem exibiu um distintivo de xerife adjunto e disse que todos os alunos da escola seriam presos. O disfarçado Dante, então, inesperadamente atingiu o instrutor José Gonçalves no olho com uma arma escondida na palma da mão. O ginásio explodiu em uma briga sangrenta segundos depois. Os Dragões Verdes logo pegaram armas das paredes, espadas samurais, machados e maças. Um membro da equipe de Dante foi atingido nas costas com um machado chinês, enquanto outro acertou um dragão verde no olho com um nunchaku. Jim derrotou vários dragões verdes com golpes fortes e judô. Ele continuou lutando mesmo após ter as mãos decepadas por golpes de massa. Jim atacou Jerome Greenwald por trás, derrubou-o e começou a socá-lo. Em pânico, Jerome pegou uma adaga de 35 centímetros da parede e esfaqueou Jim no abdômen. Percebendo o estrago, Jim gritou para todos saírem e, enquanto corriam, outro dragão verde que Jim havia derrubado também saiu correndo. No começo da briga, ergueu uma lança e a lançou em Jim. Jim tirou a lança do pescoço, andou alguns metros, caiu e morreu. Paramédicos acharam Jim com 36 cortes e perfurações, incluindo um golpe fatal no pescoço. Depois disso, os 3 alunos de Jim fugiram e chamaram a polícia. No dia seguinte, Jerome Greenbrough foi preso e acusado de assassinato. Dante foi achado pela polícia escondido sob uma mesa em seu escritório nos fundos. Ele foi acusado de lesão corporal grave e de se passar por policial. O restante foi detido no mesmo dia. Nos interrogatórios, Dante afirmou que ele e seus alunos receberam ameaças de morte e que ele planejava eliminar toda a força instrutiva deles. Como represália, Dante buscou o advogado Bob Cooley, conhecido por ligações com a máfia e por poder ajudá-lo facilmente. Seu período em Chicago foi muito corrupto e influenciado pela máfia. Bob Cooley também planejava argumentar que Dante e os outros não tinham como prever o duelo de espadas daquela noite. Mesmo assim, no julgamento de 1971, o advogado quase não precisou atuar. O juiz achou o caso tão ridículo que o arquivou e rejeitou todas as acusações, chegando a gritar: "Vocês são tão culpados quanto os outros! Nunca vi tantos lunáticos juntos!" Após o julgamento, Dante disse ter mudado e prometeu só aceitar desafios se fosse atacado, mas isso era mentira. Ele mantinha seu jeito excêntrico de espanhol e enfrentava quem zombava disso. Mesmo vencendo o caso, Dante ainda sofreria consequências na vida real. Jim Koncevich era muito querido nas artes marciais, e Dante foi responsabilizado por sua morte, prejudicando sua reputação. Isso fez seus negócios nas academias declinarem. Tentou abrir salões de beleza, mas falhou, assim como ao lançar cigarros Conde Dante para a publicidade. Logo ficou falido e precisou de outro esquema. Conde Dante pediu a Bob Cooley para apresentá-lo à máfia de Chicago, visando oportunidades de lucro. Logo, passou a trabalhar com eles. Ele passou anos vendendo revistas eróticas, cuidando de perdas de carros e vendendo amendoins no Comiskey Park, graças à máfia de Chicago. Enquanto ele lentamente caía no esquecimento, outra oportunidade inesperada apareceu em seu caminho. A morte de Bruxelles, em 1973, chocou o mundo e deixou um vazio para os diretores preencherem. O lançamento póstumo de Operação Dragão foi um sucesso e mostrou que filmes de Kung Fu eram lucrativos. Conde Dante, artista marcial experiente e famoso, teria sido considerado. Ele foi chamado pelo Conselho de Filmes para um teste de tela e levado a Hollywood para a seleção. Segundo Bill Aguiar, discípulo de Carter Dante,
os conselheiros não conseguiram capturar Dante em filme. As câmeras do estúdio aparentemente não registraram as rápidas e brutais técnicas de mãos de Dante. Foi feita ainda uma outra alegação de que a cobertura de seguro da empresa foi cancelada após a gravação com Dante. O homem mais mortal do mundo não conteve seus golpes no teste de tela, ferindo vários artistas marciais contratados pelo estúdio. Assim, terminaram seus breves sonhos de estrela de cinema, pois o papel no filme não aconteceu. Dante retornou a Chicago e se aprofundou nas atividades da máfia. Abalado pela perda do amigo Jim, também enfrentou o vício em álcool e pílulas. Em 1974, ele teria planejado um assalto a um caminhão de correspondências que rendeu 4,3 milhões de dólares, hoje equivalentes a 26,6 milhões. Na época, foi o maior roubo de dinheiro em espécie nos Estados Unidos da América. Um quarto do valor permanece desaparecido. No outono daquele ano, Dante foi submetido a um teste do detector de mentiras sobre seu envolvimento no assalto e passou. Em 1975, Conde Dante fez uma de suas últimas aparições na mídia. Aparentemente desanimado, ele disse a um repórter: "Quero que as pessoas me esqueçam." 2 meses depois, ele foi achado morto em casa por úlcera péptica hemorrágica. Dante morreu antes do fim do julgamento do assalto Pure Later. Só uma pessoa envolvida não foi condenada. Especulou-se depois que Dante foi morto pela máfia por meio de uma injeção subcutânea de células cancerígenas. Antes de qualquer investigação, a namorada mandou cremar o corpo dele. Esse foi o fim de John King. No início da Era de Ouro das artes marciais, os filmes elevaram a modalidade a novos patamares. Do tipo que o Conde Dante teria ficado empolgado em fazer parte, Conde Dante foi um homem à frente do seu tempo, seu próprio pior inimigo, e uma história saída direto de uma história em quadrinhos. Willie Pep morreu no ringue ou algo assim? Esse nome me chama a atenção por algum motivo. Acho que não. Benny Perrette morreu no ringue, morto por Emil Griffith. Emil Griffith espancou Benny Perrette até a morte no ringue após ser zombado por ser gay. Perrette continuava provocando sobre isso. Ele arrebentou com ele? Ele bateu até o... Ah, ele era gay? Acredito que sim. Acho que esse era o boato. Uau! Ele espancou ele até a morte. Grandes roubos talvez sejam o lado mais envolvente de qualquer esporte. 2 adversários que estão presos em uma rivalidade contínua, 2 equipes que estão constantemente disputando posição e o direito de se gabar. Um par de competidores equilibrados atrai até quem não costuma assistir esportes. Um bom rival pode deixar seu esporte e, mesmo ferido, chegar à grande mídia, alcançando até quem normalmente não se interessaria. Na maioria dos casos, isso beneficia o esporte. Às vezes, rivalidades intensas geram cobertura na grande mídia por motivos errados. Às vezes, a rivalidade e o ressentimento não elevam a disputa, mas a levam ao fundo do poço. E, de vez em quando, pode ser tão ruim e a reação tão severa que ameaça o próprio esporte. Hoje, vamos voltar aos anos 1960 no boxe, um cenário quase irreconhecível comparado ao esporte atual. Bem antes das bolsas milionárias e do pay-per-view via satélite, algo inimaginável fora da ficção científica. Naquela época, as regras do esporte eram bem diferentes das atuais. Em 1962, 2 lutadores promissores vão tentar resolver de vez sua rivalidade. Benny Kid Perrette, campeão atual, é um lutador cubano de 25 anos com 35 vitórias e 11 derrotas. Ele ganhou o título dos meio-médios de Don Jordan em 1960 e era famoso por suportar danos e golpes, só para revidar e talvez conquistar a vitória. Seu oponente é Emil Griffith, jovem de 24 anos das Ilhas Virgens Americanas, um dos 8 filhos. Aos 12 anos mudou-se para Nova York como um lutador promissor que vencia todos em seu caminho.
Ele era o favorito dos apostadores ao entrar no terceiro confronto entre os dois. Perrette, campeão, defendeu o título contra Griffith em abril de 1961, mas foi nocauteado no 13º round após ser dominado. Perrette recuperou o título no fim de setembro daquele ano, mas por decisão dividida e polêmica. Isso preparou os dois homens para a luta final, cada um com uma derrota e algo a provar. Ambos estavam determinados a provar que eram eles que deveriam ostentar o título dos meio-médios e nenhum deles estava disposto a desistir sem uma boa luta. Em 24 de março de 1962, eles iam ao Madison Square Garden para resolver tudo de uma vez. Diante de uma multidão animada, com transmissão da ABC para o público em casa. Na preparação para a luta, houve mais troca entre os dois do que o normal. Tudo começou como uma questão a ser resolvida e um ponto a provar. Perrette sabia dos boatos sobre Griffith e transformou a rivalidade na pesagem. Como ele desenhava chapéus, trabalhou em fábrica de roupas e sua sexualidade era às vezes questionada, Perrette decidiu abordá-lo tocando e sussurrando algo. Na época, a mídia e jornais relataram um confronto, sem detalhar a causa, ou que Perrette fez um insulto pouco masculino a Griffith. Depois, Griffith explicou que Perrette se curvou e sussurrou "meu" em seu ouvido. A tradução literal dessa palavra em espanhol é F, mas não reflete o quão insultante era. Vale lembrar que isso ocorreu no início dos anos 60. Acusações ou insinuações de homossexualidade já bastavam para ostracizar um homem na maioria dos círculos. Mais tarde na vida, Griffith se assumiria abertamente bissexual. No entanto, essa era uma época em que a homossexualidade ainda era considerada crime em quase todos os estados dos Estados Unidos da América, e isso seria nada menos que desastroso. Não importa o quão prejudicial isso pareça para a carreira dele, especialmente no mundo machista do boxe, onde lutadores dependem de sua reputação de durões. Ambos vinham de culturas que valorizavam a masculinidade e Perrette sabia que seu insulto provocaria Griffith, deixando clara sua opinião sobre ele. E com certeza funcionou. Emile teve que ser fisicamente contido para não atacar Perrette, sendo arrastado pelo seu treinador. Depois que a quase briga se acalmou, os dois seguiram caminhos separados e o palco estava montado para o confronto oficial entre as cordas. Desde o início, ao soar do gongo, ficou claro que Griffith, o desafiante, queria provar algo. Ele começou forte e manteve a pressão, vencendo fácil os 5 primeiros rounds. O 6º round lembrou claramente que Kid Perrette não podia ser subestimado. No fim do 6º round, ele acertou Griffith com um gancho devastador, levando-o aos joelhos para a contagem de 8. Emile usou as cordas para se erguer, cansado, porém resistente. O 7º round foi equilibrado, mas o 8º claramente de Perrette's. Griffith parecia cansado, ainda se recuperando do 6º round. Foi atingido e atacou até o 10º round. E parecia cada vez menos provável que Emile Griffith fosse dominar a luta. Houve troca de golpes, mas nenhum dos lutadores conseguiu um avanço significativo. O 10º round deu novo vigor a Emile Griffith, que acertou Perrette com um golpe limpo e uma combinação rápida que o mandou de volta para o corner. Vendo-o atordoado, Emile Griffith se aproximou e desferiu vários socos seguidos com a mão direita, sem resposta do oponente. Uppercuts precisos acertaram o oponente. Perrette se curvou um pouco, mas resistiu. No 11º round, nenhum lutador se destacou e foi considerado morno por todos. Mas o 12º mudaria tudo para os 3 no ringue. Naquela noite... Logo depois, o comentarista disse que esse foi o round mais morno até então. Griffith acertou outro direto de direita e mandou o oponente para o corner. Ele acertou um uppercut limpo que jogou a cabeça de Perrette para trás, seguido por mais 2. Benny Perrette estava sendo sustentado pelas cordas, aparentemente incapaz de se defender de forma significativa. Os golpes acertavam, aumentando os danos na cabeça e rosto de Perrette a cada soco de Griffith.
Perrette escorregou novamente, agora quase inconsciente. Mesmo assim, mais socos fizeram sua cabeça atravessar quase totalmente as cordas. Emil o mantinha firme com o braço esquerdo enquanto recebia mais golpes sem reagir. Finalmente, após mais de 20 socos sem resposta, o árbitro Ruby Goldstein interveio e afastou Griffith. Emil Griffith venceu a terceira luta com firmeza. Mas Benny Perrette não se mexeu no canto e, em vez disso, escorregou para o chão, completamente sem resposta. Enquanto as equipes e os médicos examinavam Perrette caído, Emil Griffith foi entrevistado no ringue. Ele recuperou o título contra seu maior rival, que o insultou gravemente. E o que ele disse sobre isso? Apesar da felicidade inicial, a multidão em torno de Perrette e a ausência de resposta chamavam a atenção, não só de Emil, mas também do público. O entrevistador então tentou focar no replay instantâneo. Esta seria a primeira vez que o replay instantâneo em câmera lenta era utilizado em uma luta de boxe ou até mesmo na televisão. E foi, no mínimo, uma situação lamentável. Emil observou em silêncio enquanto via seu próprio ataque repetido na tela preta e branca. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que logo após os primeiros golpes, Perrette já estava inconsciente. Cada golpe parecia pior que o anterior, e era claro para qualquer um que o garoto Perrette estava indefeso durante a maior parte do tempo. Cada impacto, outro baque nauseante, e eles continuavam acertando por aquilo que parecia uma eternidade. Griffith pouco comentou sobre o replay, assistindo enquanto seu oponente saía do ringue em uma maca. Sua alegria pela vitória foi rapidamente substituída, com a preocupação muito real de que ele tivesse causado sérios danos a Benny Perrette. Perrette foi levado de ambulância para um hospital local, onde Griffith tentou visitá-lo e checar seu estado, mas não foi autorizado a fazê-lo. Mesmo tentando por horas, ele ficou afastado. A equipe médica tentou estabilizar Perrette, que entrou em coma. Como aconteceu, Benny Perrette nunca recuperaria a consciência e morreria no hospital 10 dias depois. A morte foi causada por hemorragia cerebral devido aos danos sofridos. A notícia devastou Griffith e fez o público questionar pontos difíceis. Muitos questionaram as ações do árbitro Ruby Goldstein e por que ele não interrompeu a luta. Por que ele não agiu antes para evitar o dano? Ruby, ex-boxeador respeitado e árbitro experiente, apresentou vários motivos para justificar o atraso e a interrupção. Ele destacou que Perrette costuma levar muitos golpes nas lutas, mas sempre reage e vence. Até mesmo o fato de sua cabeça ter sido jogada entre as cordas em determinado momento pareceu ao árbitro como uma tática. Ele já tinha visto muitas vezes que os lutadores costumavam evitar alguns dos golpes mais devastadores. A repetição da sequência final, com Perrette quase desfalecido, gerou pedidos para banir o esporte. Griffith foi xingado e insultado na rua como se tivesse matado seu oponente de propósito. Quando sugeriram a Ruby Goldstein que sua interrupção tardia causou a morte, ele respondeu: "Ninguém tem culpa. Esse esporte é assim. De vez em quando, tragédias como a morte acontecem." A morte de Perrette marcou o restante da carreira de Emil Griffith. Ele seguiu como candidato promissor e figurava entre os melhores pesos médios, chegando a conquistar o cinturão dos médios. Algo mudou nele após essa luta, perdeu o instinto assassino. Parecia que ele evitava se esforçar para nocautear, preferindo vencer no boxe e na técnica. Ele teve uma carreira muito bem sucedida, tornando-se um dos maiores de todos os tempos, mas nunca esqueceu a noite de 1962. O mesmo vale para Ruby Goldstein, cujos comentários foram justos na época. Depois, ele revelou ter ficado totalmente traumatizado pelo incidente. Ele perdeu o sono e a saúde, pensando se havia perdido a chance de salvar o lutador naquela noite. A trágica luta entre Griffith e Perrette já foi revisada e repetida várias vezes, incluindo o primeiro uso do replay instantâneo que registrou a morte de um lutador. Foi um momento decisivo por vários motivos, mas infelizmente ninguém envolvido gostaria de pensar nisso.
Emil Griffith morreu em 2013 aos 75 anos. A morte foi por insuficiência renal. Ele foi campeão dos meio-médios e médios. Alguém que reprimiu sua sexualidade por medo de represálias por anos. E alguém que viveu intensamente aquela noite, em 1962, e depois lamentou profundamente ter tirado a vida de seu oponente no ringue. Em Las Vegas, em 1994, antes da revanche com Julian Jackson, um homem considerado seu igual em potência de socos, Gerald McClellan, colocou uma fita em seu quarto de hotel, videocassete. Os lutadores assistiam fitas dos oponentes para estudá-los antes das lutas, mas essa mostrava outro tipo de combate. Enquanto assistia, seu treinador, Stan Johnson, entrou no quarto. Surpreso, vi na televisão um homem de meia calça na cabeça assistindo dois cães brigando. Era uma rinha de cães ilegal, e o homem de meia calça era o próprio Gerald, escondendo sua identidade caso alguém encontrasse a fita. Um ano depois, em 25 de fevereiro de 1995, o bicampeão dos médios estava de joelhos, piscando após ser derrubado. O piscar estranho foi causado por um coágulo de sangue que quase o deixou inválido. Naquele momento, ninguém sabia e parecia que ele desistia. Uma das cenas mais bizarras que já vi. Em um canto, eles têm Gerald McClellan ali no canto, com médicos tentando garantir que ele está bem. A torcida vibrou pelo favorito local, Nigel Benn, em sua maior vitória na carreira. A vitória seria ofuscada 2 semanas depois pela notícia de que Gerald ficou cego, parcialmente imóvel e com compreensão limitada. Apesar da derrota não afetar o legado de Gerald, uma nova revelação sobre sua vida pessoal prejudicaria. Sua suposta inclinação para rinhas de cães trouxe uma onda de ódio, além da simpatia pelo que havia se tornado o outrora indomável lutador. Poucos sabem, mas rinhas de cães já existem há tempos nas áreas rurais dos Estados Unidos da América. Ela surgiu em 1817, quando mestiços de bulldogs e terriers vieram da Inglaterra ou Irlanda para a América. Rinhas de cães tornaram-se populares, com lutas frequentes em várias cidades. Mesmo proibido no século XX, esse esporte bárbaro continuou prosperando clandestinamente. A prática, antes comum entre brancos do Sul, logo se tornou muito popular entre afro-americanos, e hoje ainda é um esporte clandestino amplamente difundido. Apesar de ser um crime grave em todos os 50 estados, muitos garotos agora pedem pitbulls em vez de uma bola de futebol americano ou basquete, e tantos outros já estão insensíveis a vê-los mutilando e atacando uns aos outros. O infame caso de Michael Vick e seus canis de más notícias ganhou atenção nacional. A estrela da National Football League foi presa e ficou quase 21 meses na cadeia, por seu envolvimento na operação em grande escala. Apesar dos relatos de que ele gostava das lutas violentas de cães e executava cães com baixo desempenho por afogamento ou eletrocução, o escândalo abriu um debate sobre empatia seletiva, especialmente quando se tratava de cães, mas em um caso menos conhecido. Antes, Michael Vick, outro atleta milionário afro-americano, foi acusado de apreciar lutas mortais de pitbulls. Ninguém menos que o boxeador Gerald, o G-Man McClellan. Nocautear alguém me dá uma sensação boa. Com 31 vitórias em 34 lutas em 7 anos de carreira, Gerald McClellan era uma das futuras superestrelas dos médios. Ainda mais impressionante na Era de Ouro. Divisão com nomes como Roy Jones Jr., James Toney, Chris Eubank e Nigel Benn, entre outros. McClellan foi um prodígio do boxe amador. Derrotou Roy Jones Jr. no Golden Gloves Nationals e foi campeão nacional em 1987. Um ano depois, ele venceu Roy Jones Jr. novamente em uma semifinal das seletivas olímpicas. Curiosamente, Jones foi escolhido para representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de Seul, onde ganhou o ouro entre os profissionais. Gerald era um produto da famosa academia Kronk de Detroit, sob a tutela do treinador Emanuel Stewart, que tinha um histórico de treinamento. Treinador de grandes nocauteadores como Tommy, o assassino Hearns, ele ensinou Gerald a ser um socador perigoso. Gerald era famoso pelo poder letal e alta taxa de nocautes no primeiro round, sempre com mentalidade agressiva no ringue. Ele venceu todas as suas primeiras 10 lutas por nocaute no primeiro round. Ele tinha um recorde fantástico, perdendo apenas 2 de suas primeiras 29 lutas.
Em 1991, ele disputou o título dos médios da World Boxing Organization contra John "A Fera" Mugabe. Gerald dominou, derrubou-o 3 vezes no primeiro round e venceu a luta e o título pela regra dos 3 knockdowns. Em 1993, enfrentei outro grande desafio, disputar o título de campeão dos médios do World Boxing Council. Quando Gerald enfrentou Julian, o Falcão Jackson, considerado o lutador mais potente da época, o confronto reuniu 2 dos campeões dos médios mais empolgantes. Gerald, sem perder tempo, pressionou Julian com ataques consecutivos, e Julian, apesar de acertar alguns golpes limpos em Gerald, não conseguiu derrubá-lo. A luta foi intensa, e Julian levou vantagem ao acertar golpes duros no segundo e terceiro rounds. Gerald, sufocado e furioso, lançou um gancho de esquerda letal que arremessou Jackson para fora do ringue, caindo na primeira fileira. Gerald venceu o título no 5º round e o defendeu 3 vezes, inclusive na revanche contra Jackson, vencida por nocaute no primeiro round. Gerald se acomodou na vida de campeão e abraçou sua nova persona como o G-Man. Ele era obcecado pela cor verde e usava ternos verdes chamativos e dirigia um Mercedes-Benz verde. Em sua vida privada, grande parte do seu tempo era gasto com mulherengo e com o outro hobby estatístico que ele tinha desde a infância. E todo o dinheiro novo permitiria que ele se entregasse completamente. Stan Johnson, treinador de Gerald, disse que ele era agressivo e o mais violento dentro e fora do ringue a usar luvas. Provavelmente era relacionado à infância de Gerald. No lado errado de Freeport, Illinois, onde as rinhas de cães eram muito comuns, Gerald, moldado pelo ambiente hostil, desenvolveu um interesse peculiar pelos cães, pois admirava sua tenacidade inabalável e seu desprezo pela dor. Stan Johnson, amigo de Gerald e parceiro nas aventuras bárbaras, contou que, apesar do medo e repulsa, se envolveu após presenciar tudo. Johnson disse que essas lutas, com cerca de 45 minutos, eram tão sangrentas que Gerald frequentemente chegava em casa coberto de sangue. Stan contou que Gerald se divertia ao gritar "chacoalha, chacoalha, bebê", enquanto seu cachorro atacava o pescoço do adversário. Ele havia treinado seu cachorro, Deuce, um pitbull bege e branco, para ser exatamente como ele. Gerald amava tanto Deuce que fez uma tatuagem dele, mas só demonstrava esse carinho por Deuce, nunca sentiu o mesmo por outro cachorro. Stan contava outra história sobre a fascinação mórbida de Gerald por rinhas de cães. Gerald teria ido a uma loja de animais, dizendo que queria um cachorro para cuidar. "Agora você tem um bom lar", disse o dono ao entregar um labrador preto para Gerald. Mais tarde, Gerald levou o cachorro para casa, desceu ao porão e colou sua boca com fita adesiva. Depois, soltou Deuce sobre o labrador indefeso. "Pega ele." Gerald cronometrava quanto tempo Deuce levava para derrotar o labrador. Stan disse que Gerald justificava como treino de luta para seu cachorro. Mesmo sem chance em uma luta justa, ele colou a boca do labrador com fita adesiva. Assim Deuce, um cachorro campeão, não tinha arranhões ou mordidas. No dia da luta, ele acreditava que seu cachorro precisava matar algo diariamente. Como um lutador em treino, Deuce mantinha suas habilidades afiadas. Seu amor pelo esporte sangrento o levava a apostar até o prêmio em Chicago, com apostas de $10.000 entre criminosos e traficantes. Donnie, o gato de batalha negro Pendleton e primo de Gerald, lembrava da obsessão dele por pitbulls e como os levavam juntos. Gerald ia para os campos de treinamento em Detroit, dirigindo seu Mercedes verde, seguindo um caminhão grande. Segundo ele, com os cães em gaiolas, Gerald pensava que, se precisava lutar para sobreviver, os cães também deveriam. Segundo Donnie, Deuce vencia uma luta na qual Gerald apostara dinheiro. De repente, o outro cachorro atacou a garganta de Deuce, causando pânico e medo de perder seu cão mais amado. Gerald disse para o cara, "Para a luta", e o cara respondeu, "Não, cara, você começou a luta", Gerald disse. "Você para essa porra de luta, para a luta." "Desisto. Fique com o dinheiro." Geraldo, de terno de couro, pegou o cachorro ensanguentado, colocou-o nos ombros e pôs Deuce no banco de trás da Mercedes. No caminho para casa, ele foi para o banco de trás e costurou o pescoço de Deuce, que estava decepado, ele mesmo, enquanto chorava e jurava que nunca mais faria Deuce passar por algo assim novamente.
Esse era o apego dele ao Deuce, mas, ao contrário de outro cachorro de seu grupo que perdeu uma luta de $7.000, Geraldo não teve compaixão por ele. O outro cara teria dito: "Você quer lavar seu cachorro antes de pôr na caminhonete?" Geraldo sacou uma pistola 9mm do bolso, atirou na cabeça do cachorro e o matou. Ele disse: "Coloque esse filho da mãe em um saco plástico. Eu não preciso deles. Se não sabem lutar, não servem pra nada. Não quero cachorro que não luta." Uma tese sobre os sentimentos dele em relação aos cães. Stan e Donnie lembraram de outra saída maluca com Geraldo na Flórida após visitarem um shopping. Os flamingos do lado de fora chamaram a atenção de Geraldo quando ele exclamou: "Olha isso!" Geraldo acelerou e atropelou um. Dizem que achou engraçado. Riu e olhou para ver se sua equipe também riu. Não riram. Foi uma atitude de psicopata e também crime, mas esse era o Geraldo. As câmeras não mostravam alguém buscando violência. Ele atropelou mais alguns flamingos naquela noite, enquanto tudo estava indo bem para ele. Geraldo se separou de Emanuel Stewart em 1994, devido a uma disputa financeira. Muitos especulariam que a separação tinha algo a ver com o envolvimento de Geraldo com o sempre ganancioso por dinheiro Don King. Don buscava um novo lutador para lucrar enquanto Mike Tyson estava preso, e logo percebeu que Geraldo era uma estrela. Manny queria que Geraldo fosse cauteloso e lento, mas Geraldo queria enfrentar logo as grandes lutas. Depois de se separar de Manny, ele decidiu enfrentar o campeão dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe, Nigel Benn. Vencer Benn quase garantiria a Geraldo uma superluta com Roy Jones Jr. e a chance de se vingar da rejeição olímpica. A luta Impacto Repentino ocorreu em 25 de fevereiro de 1995 em Londres, com 10 mil presentes e 17 milhões assistindo de casa. Geraldo era favorito por 1-3. Em apenas 35 segundos ele derrubou Ben para fora do ringue, sobre os monitores de televisão. Ao ser jogado para fora do ringue, você tem 20 para voltar, não 10, como no knockdown. Após 13 segundos, Ben se levantou e voltou cambaleando ao ringue. A luta continuou enquanto Ben, com golpes descontrolados e vários socos ilegais, começou a reagir. Um golpe na parte de trás da cabeça, o árbitro não fez nada para impedir isso. Gerald se manteve até o 8º round, quando derrubou Nigel novamente, mas Nigel se levantou no 9º. Ben, exausto, lançava golpes desesperados para sobreviver após bater forte a cabeça em McClellan. Gerald ficou muito machucado. No 10º round, Nigel o derrubou e ele ficou de joelhos. O close revelou que ele piscava forte após o golpe. O comentarista chamou de knockdown mais estranho que já viu. Ele se levantou, mas logo foi derrubado novamente, ficando de joelhos. Desta vez, ele foi eliminado entre acusações de desistência, torcida enlouquecida e Ben, eufórico, dando entrevista. Gerald desabou após dizer que sentia água correndo em sua cabeça. Gerald recobrou a consciência na ambulância e perguntou o que aconteceu, achando que tinha sido nocauteado. Depois veio a notícia de que ele desistiu, violando o código dos guerreiros. Gerald olhou para Donnie, desconfiando de Stan, mas Donnie confirmou a verdade. Todos viram Gerald cair de joelhos e permanecer assim até o fim da contagem. Com o conhecimento que eles tinham naquele momento, Gerald, ali, ou no entendimento de qualquer fã de boxe, era um desistente. Mais tarde, no hospital, um Nigel Benn machucado chegou de ambulância e foi levado de maca para o cubículo ao lado de Gerald. Don King chegou após Ben e, mesmo vendo seu grande prospecto em péssimo estado, voltou-se para o treinador Stan e Donnie. Ele comentou: "Gerald desistiu, cara. Desistiu como um cachorro. Gerald fez cirurgia para retirar coágulo e parte do cérebro. Após danos cerebrais, ficou 11 dias em coma e acordou cego, parcialmente surdo e com perda de memória recente. Novas revelações mostraram que o coágulo de sangue não veio da luta contra Ben, mas de uma lesão antiga que ele escondia." Tariq Samassi, um colega lutador da Academia Crunk, revelou o hábito de Gerald de esconder suas lesões. Em entrevista, ele contou sobre um sparring entre os dois, quando Samassi acertou um jab em Gerald, que começou a piscar forte. Gerald estava ferido, mas só contou a Salmasi em particular.
Salmazi percebeu o mesmo durante a luta com Ben e logo soube que algo estava errado. Gerald também relatou dores de cabeça frequentes após a luta com Julian Jackson, mostrando que já estava machucado naquela época. Após a notícia de que Gerald estava acabado como lutador, o treinador Johnson foi criticado por não ter jogado a toalha ao ver seu lutador em dificuldades. Ele diz que vai se arrepender dessa decisão para sempre. Desde então, Gerald McClellan está sob os cuidados da irmã, Lisa McClellan, que contou em documentário que ele não é totalmente surdo, mas tem dificuldade para entender. 6 anos depois, em 2001, após denúncias, a polícia invadiu uma propriedade de McClellan, no Texas. Operação de Canil criava e treinava cães para lutas com apostas frequentes no local. Encontraram pitbulls com cicatrizes, gaiolas e equipamentos para treiná-los agressivamente para lutas. Encontraram também registros detalhados que Gerald mantinha sobre os cães e seus históricos de lutas. Não se sabe se Gerald ainda participava, mas a notícia surpreendeu muitos. A partir daí, as rinhas de cães passaram a ser citadas sempre que seu nome surgia. As revelações sobre esse hábito dividiram opiniões sobre seu legado e caráter. Embora muitos consigam separar o artista de sua arte, uma boa parte das pessoas perdeu totalmente a simpatia por ele. O sangue e a brutalidade das rinhas de cães podem ter impulsionado sua ferocidade no ringue. No fim, o conhecimento sobre o G-Man, seu passado e vícios, revela um grande lutador, mas um ser humano terrível, uma história de violência. E como isso foi fácil? Anthony Wayne Smith era uma força reconhecida. Escolhido como 11ª no draft da National Football League de 1990, seu talento em campo era inegável. Smith impunha respeito, desmontando linhas ofensivas facilmente, era adorado pelos fãs e confiado pela equipe. Por trás do capacete e das conquistas, havia um homem enfrentando demônios ainda mais sombrios do que se imaginava. O que se seguiu não foi apenas a queda de uma estrela da National Football League, mas a descida de um homem à violência indescritível, levando a uma das histórias mais perturbadoras da história dos esportes profissionais. Antonio Smith, nascido em Elizabeth City, Carolina do Norte, destacou-se como atleta desde cedo. Seu porte físico e força faziam dele um talento natural para o futebol americano, e sua determinação incansável o destacava dos demais. Após destaque no ensino médio, ganhou bolsa na Universidade do Arizona e logo se tornou um dos defensores mais dominantes do futebol universitário. O Los Angeles Raiders o escolheu na primeira rodada do draft de 1990, apostando em seu potencial. Em 8 temporadas na National Football League, Smith acumulou 575 sacks, 190 tackles e ganhou fama como o maior pesadelo dos quarterbacks. Ele era essencial na defesa dos Raiders e assustava os ataques rivais, mas fora de campo surgiram problemas. Colegas comentavam seu temperamento explosivo. Treinadores notavam seu comportamento imprevisível. Alguns diziam que era pela intensidade exigida na National Football League, mas outros percebiam sinais de algo mais grave. Quando Smith se aposentou em 1998, saiu do grupo sem cerimônia. Muitos jogadores tiveram dificuldade para se adaptar à vida após o futebol americano, e alguns seguiram um caminho tão sombrio quanto o de Smith, depois da aposentadoria. A vida de Smith saiu do controle, seu temperamento explodia com mais frequência e as histórias sobre seus acessos de fúria violenta ficaram mais difíceis de ignorar. No início dos anos 2000, o atleta antes celebrado tornou-se suspeito, com seu nome logo associado a crimes horríveis. Em 1999, ocorreu o primeiro grande caso, o rapto e assassinato de Kevin e Rick Nettles. Irmãos foram sequestrados em um lava-rápido, torturados e queimados com no rosto. As mortes foram horríveis, marcadas por uma crueldade deliberada que deixou os investigadores chocados. Na época, faltavam provas para ligar Smith ao crime, mas boatos sobre seu envolvimento surgiram. Em 2001, Dennis Henderson foi sequestrado, torturado, esfaqueado mais de 40 vezes e teve a garganta cortada. A violência foi calculada, não só excessiva. Investigadores notaram que o ferimento de Henderson indicava alguém que sabia causar máxima dor.
Por anos, esses casos ficaram sem solução, atormentando autoridades e famílias das vítimas. No fim dos anos 2000, avanços forenses e novos depoimentos reabriram as investigações. Um padrão surgiu e as evidências apontavam para Antonio Smith. A reabertura dos casos Nettles e Henderson revelou detalhes assustadores. As braçadeiras de nylon e cordas ligadas a Antonio Smith eram assustadoramente semelhantes às usadas nas vítimas. Testemunhas identificaram Smith como estando presente em locais-chave relacionados aos crimes. Mais perturbador ainda, os investigadores encontraram livros na casa de Antonio Smith com títulos como Matar Sem Alegria e Assassinos Profissionais. Um olhar por dentro. Esses não eram livros de leitura casual, eles sugeriam uma obsessão com a mecânica do assassinato. Promotores disseram que Antonio Smith estudava maneiras eficazes de matar, mostrando um homem que usou sua inteligência e força para fins horríveis. A revelação mais chocante ocorreu em 2008, com o assassinato de Maurílio Ponce, mecânico e ex-amigo de Antonio Smith. Maurílio Ponce foi atraído para uma estrada deserta no Vale do Antílope, onde foi espancado, pisoteado e baleado. A brutalidade do assassinato refletia os casos anteriores, solidificando a narrativa de que Antonio Smith era um assassino calculista e sádico. Em 2012, Antonio Smith foi julgado pelos assassinatos de Kevin e Rick Nettles, Dennis Henderson e Maurílio Ponce. A sala do tribunal tornou-se um campo de batalha de narrativas fortemente contrastantes. A promotoria retratou Smith como um assassino a sangue frio, descrevendo seus crimes como atos de terror planejados para causar o máximo sofrimento. A marcação dos irmãos Nettles, a tortura de Henderson e o assassinato de Ponce foram usados como prova de um homem dominado pela violência. A defesa alegou que as provas eram circunstanciais, ressaltando a ausência de DNA e das armas do crime. Alegaram que as abraçadeiras, cordas e livros sobre assassinatos eram coincidências ou curiosidade, mas o júri não acreditou. Depoimentos, provas forenses e a brutalidade dos crimes deixaram poucas dúvidas. Em 5 de novembro de 2015, Anthony Smith foi condenado por 3 homicídios em primeiro grau. O júri não chegou a um acordo no caso Ponce, que segue sem solução. Smith recebeu prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. A história de Anthony Smith é um paradoxo trágico para milhões de fãs. Ele era um herói, um competidor feroz que personificava a garra e a determinação do futebol profissional. Por trás da aparência, era um homem tomado pela raiva e cujo potencial foi destruído pela violência. Este caso lembra que a imagem pública de um atleta pode ocultar verdades sombrias. Para as famílias das vítimas, o veredito trouxe certo alívio, mas não apagou a dor da perda. No final, o nome de Smith não seria lembrado por seu domínio em campo, mas pelo rastro de horror que deixou para trás.